A nossa aula de hoje, módulo 10, diz respeito ao quê? A avaliação da condição nutricional, alimentos funcionais aprovados pela Anvisa. Veja, é sempre importante o enfermeiro fazer uma triagem e avaliação nutricional em adultos. Nós estamos em semiologia de adultos, né? Então, segundo a American Diet Association, a triagem nutricional é o processo que identifica os pacientes em risco nutricional. Isso é muito importante porque nós vamos ter que fazer o quê? A avaliação nutricional mais detalhada desses pacientes em situação de risco nutricional. Então, qual o objetivo? Conhecer o mais precocemente possível quais os fatores que podem estar ou ser alterados a partir de uma estratégia de intervenção nutricional, ou seja, o enfermeiro avalia o risco nutricional e ele já vai mais rapidamente, mais precocemente entender quais estratégias devem ser adotadas, seja por via oral, seja por sonda ou via parenteral. Via enteral é via sonda nasogástrica, nasoenteral, jejum, e parenteral é via sanguínea mesmo, e sempre visando a reabilitação desse paciente. Ao mesmo tempo que nós vamos avaliar essa questão de risco nutricional, nós estamos fazendo uma triagem para melhorar a perspectiva de alta hospitalar em virtude das ações que vamos tomadas de decisões, que vão procurar prevenir complicações relacionadas a fatores nutricionais, né? Desculpa. Então, a partir do resultado da triagem, vocês enfermeiros vão ver o quê? Olha só, vejam a condição clínica desses pacientes. Visivelmente, eles estão em situação de risco. Agora, precisamos entender qual o risco de cada paciente, pelo emagrecimento pela desnutrição severa ou intermediária, enfim, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Classificar este risco nutricional. Quando é um risco primário, o paciente não apresenta risco nutricional e não requer terapia nutricional específica. Então, nós vamos orientá-lo quanto a melhorar a ingestão hídrica, a dieta balanceada, né, regra ouro, alimentação natural e assim por diante, orientar a família e esse paciente. Agora, quando o paciente tem um risco nutricional mediano, intermediário, enfim, ele apresenta uma condição clínica que implica, sim, numa determinada alteração na dieta desse paciente. Então, é alguma ou restrição ou algum complemento, hiperproteica, hipercalórica e assim por diante. Ou ele pode estar num risco terciário, ou seja, alto risco nutricional e com necessidade de terapia nutricional específica. Então, nós estamos falando de semiologia e semiotécnica. Nós estamos falando de avaliação do paciente. Então, passamos pelos sistemas, né, céfalo-caudal, né, desde a cabeça até os pés do paciente. E agora nós estamos falando do quê? Do enfermeiro avaliar o risco nutricional com ou sem necessidade de uma terapia, ou seja, de um tratamento nutricional específico. E aí, o estabelecimento do nível de assistência vai permitir que a sistematização do atendimento nutricional seja de forma a priorizar o acompanhamento desses pacientes que estão em risco nutricional. Há diferentes formas de medir, né, o peso corporal, mensurar o peso corporal. Então, o peso real é encontrado no momento da avaliação nutricional. O peso usual é o considerado normal quando o indivíduo está exercendo suas atividades usuais, ou seja, qual o seu peso de sempre, né? O seu peso normal. E o peso estimado é o cálculo que permite estimar o peso do paciente quando não estamos em condições de realmente medir o peso real. Então, por exemplo, paciente grave, acamado, como nós vamos colocá-lo numa balança? Não dá, né? Então, nós vamos fazer um peso estimado. O índice de massa corpórea é um índice importante, usado mundialmente, né? Que segundo a Organização Mundial da Saúde, ele é classificado dessa forma. Lembrando que no site do Ministério da Saúde, vocês vão encontrar tabelas de IMC para determinadas idades, meninos e meninas, para gestantes e assim por diante. No adulto, em geral, essa é a classificação.
Então, quando o paciente está com desnutrição severa, nível 3, desnutrição moderada, nível 2 e desnutrição leve, certo? E a eutrofia é o normal, certo? Sobrepeso acima de 25 a 29, obesidade grau 1, grau 2 e a partir de grau 3 já é uma obesidade mórbida. Mas como é calculado o IMC? Testem o de vocês primeiro, né? Vocês calculam a altura. Por exemplo, 1,60 m ao quadrado. E aí, depois o peso. E aí, a partir daí, vocês vão ver o quê? O peso, vamos dizer, 60 dividido pela altura ao quadrado. Então, vou calcular aqui. Ó, calculando, por exemplo, a pessoa tem 60 quilos, altura ao quadrado. 1,65 m vezes 1,65 m. Então, primeiro calcula a altura, que deu lá na calculadora, 2,7225. Aí você faz 60 dividido por esse número, 2,7225. Então, IMC 22. Então, essa pessoa com 60 quilos, 1,65 m, ela está aqui, ó, com eutrofia, ele está normal, né, o peso e a altura. Agora, se der sobrepeso, né, por exemplo, daria 26, 32 aqui, grau, obesidade grau 1, 41, obesidade grau 3, entenderam? Então, tem que fazer esse cálculo. Tem alguns aplicativos, até no celular, que dá para instalar, né? Mas é interessante vocês calcularem, treinar a calcular, porque quando cai na prova, né, não vai ter o aplicativo para usar, não é mesmo? Uhum. Então, e aqui, olha, nós temos a resolução 63 da Anvisa, e eu trago para vocês esse manual da equipe multidisciplinar de terapia nutricional lá do Hospital Universitário de São Paulo, da USP, lá na cidade universitária. Eles fizeram esse manual, que é muito bom, que na verdade é a parte prática da resolução da Anvisa. E nós temos essas duas portarias, de 98, que aprovou o regulamento técnico sobre os requisitos mínimos exigidos para a terapia nutricional parenteral. E a portaria 337, da Anvisa também, que fala sobre os requisitos mínimos exigidos para a terapia nutricional enteral. Então, essas duas portarias, elas são importantíssimas para seguirmos quando o paciente estiver usando sonda para nutrição enteral e NPP, né, o NPT, que nós chamamos de nutrição parenteral, via digestiva enteral, via sanguínea parenteral. E a equipe multiprofissional de terapia nutricional? É uma equipe que, por lei, é obrigatória ter. Então, é um grupo obrigatoriamente formado por um médico, farmacêutico, enfermeiro e nutricionista, minimamente, tá bom? Então, esses profissionais, eles devem estar habilitados com treinamento específico para a prática de terapia nutricional, com certificado e tudo mais. Então, vamos lá. Se você estiver trabalhando numa clínica de idosos, de repouso, por exemplo. Ah, mas não é hospital. Se lá tem algum idoso usando sonda, alimentação por sonda, jejum, enfim, tem que ter essa equipe registrada lá direitinho nos documentos da clínica. Se você estiver no hospital, a mesma coisa. Se tiver num grupo de home care, a mesma coisa. Então, toda vez que tiver um paciente com terapia nutricional específica, então tem que ter alguma equipe por trás, né, vamos dizer assim, de retaguarda para o uso dessas terapias. Em 2005, a própria Anvisa estabeleceu no Brasil, né, no âmbito do SUS, a Organização e Implantação da Assistência de Alta Complexidade em Terapia Nutricional. Ela colocou isso no SUS, mas o serviço particular também, de convênio também é instituído por lei pelas outras portarias que eu citei anteriormente. Então, essas 3 portarias e mais algumas recomendações, elas reconheceram a necessidade da existência dessa equipe multiprofissional de terapia nutricional, que é a MTN, destacando que a inexistência dessa equipe é um impeditivo para a terapia nutricional, certo? Então, vejam bem essa questão de lei. Então,
Vamos falar primeiro da nutrição enteral, dos aspectos gerais do adulto. Então, veja, nutrição enteral é definida como alimentos para fins especiais com ingestão controlada de nutrientes na forma isolada ou combinada, de composição química definida ou estimada, especialmente elaborada para uso de sondas ou via oral, industrializadas ou não. Por isso que tem aqui composição química estimada, porque ela pode ser industrializada ou não. Tanto que o paciente que sai do hospital com sonda, ou a equipe, ela faz o quê? Ela dá uma listagem de alimentos que podem ser usados para fazer a dieta em casa, né? Fazendo um liquidificador, amassando, peneirando e assim por diante. Então, utilizados exclusiva ou parcialmente para substituir ou complementar a alimentação oral em pacientes o quê? Desnutridos ou não, conforme as necessidades nutricionais. Lembra da triagem? Em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, usando a síntese ou manutenção de tecidos, órgãos ou sistemas. Veja, então o paciente pode estar no hospital, no ambulatório, clínicas, enfim, ou mesmo domiciliar. Então, pelo Ministério da Saúde, a nutrição enteral inclui também os complementos que podem ser ingeridos por via oral ou composição definida, mas vale considerar que neste manual da USP serão abordados só os aspectos relacionados à via enteral, quando a nutrição enteral é oferecida por sondas e ostomias. Tá? Então, olhem esse manual direitinho. Então, quais as indicações? Quando a aceitação via oral é menor que 60% da meta estabelecida por mais de 10 dias em pacientes bem nutridos. Então, veja, o paciente está bem nutrido lá no hospital com a gente, porém, já fazem 10 dias que na anotação da enfermagem está assim: aceitação parcial, pouca aceitação. E aí nós vamos acompanhando esses pacientes, eles não comem nem metade do que vem no prato, na bandeja deles, entendeu? Então, ele já tem uma indicação, né, de provável necessidade de sonda. Então, você, enfermeiro, vai avaliar e conversar com a equipe. Em paciente com evidência de desnutrição calórico-proteica, deve ser iniciado imediatamente. Ou comprometimento de deglutição. Paciente com rebaixamento de nível de consciência, disfunção de orofaringe. Já tem que pensar que esse paciente não vai comer, então ele vai ter que ser avaliado para possível passagem de sono. Paciente crítico com intubação. Iniciar preferencialmente dentro das primeiras 48 horas. Então, assim, paciente foi intubado, não é já para passar sonda nasoenteral, nasogástrica. É para avaliar, estabilizar esse paciente o máximo que a gente consegue, né, o máximo possível, e já pensar dentro de 48 horas sobre a alimentação dele. Pacientes desnutridos com baixa aceitação via oral, que será submetido a uma cirurgia de trato gastrointestinal 5 a 7 dias antes da cirurgia, também deve ser avaliado para terapia nutricional específica. E paciente com pancreatite aguda, né, iniciar ou avaliar, né, essa indicação dentro das primeiras 24 horas de internação, preferencialmente colocar no jejum. Por quê? Porque essa sonda vai estar nível mais baixo, para poder realmente manter esse paciente em recuperação desse pâncreas, que está gravemente e de forma aguda comprometido. Ok? Nós vamos parar por aqui, porque esse slide é muito importante.